O tema dessa nossa nova conversa, que infelizmente não é interativa, mas eu emito algumas ideias e espero que vocês capturem e me devolvam de alguma maneira, é sobre uma parte importante do ciclo de crédito, ou seja, sobre a cobrança, parte fundamental. Em geral vista como o patinho feio, né, desse grande ciclo, desse grande processo de relacionamento com o cliente. E por que patinho feio? Porque ele vem lá no fim do processo, porque ele em geral só trata, por definição, só trata do cliente atrasado, inadimplente, o cliente caloteiro, o cliente ruim, o cliente difícil, ou mesmo o fraudador, ou mesmo aquele cliente que não vai pagar mesmo, seja por dificuldades financeiras, seja por dificuldades de lidar com o seu orçamento, seja por fraude, ou seja por safadeza. Mas a cobrança é crítica não só do ponto de vista financeiro, ou seja, através da cobrança que a gente garante um ciclo de crédito inteiro saudável, né? E a recuperação do crédito, o recebimento dos valores atrasados é fundamental para uma relação equilibrada, para um resultado financeiro, mas ela é também fundamental para o relacionamento com esse cliente. Porque o cliente que está inadimplente não necessariamente é um mau cliente, pode ter sido só um acidente, uma eventualidade, pode ter sido um esquecimento, etc. E ele merece ser bem tratado como cliente, tratado com respeito, tratado adequadamente para que ele volte a ser um cliente saudável. Esse processo de cobrança, em geral, é tratado dentro das próprias empresas que concedem crédito, os bancos, os varejistas, outras empresas que lidam com o consumidor e têm valores a receber, mas é tratado também por empresas especializadas, ou seja, uma parte relevante desses valores atrasados, inadimplentes, acabam sendo destinados a empresas especializadas de cobrança ou de recuperação de crédito, que como o setor gosta de se autodenominar. E essas empresas têm diferenças muito grandes entre si de qualificação, de tamanho, de foco, de nível de profissionalismo. E os bancos, por exemplo, como um dos grandes demandantes, um dos grandes contratantes desse serviço, procuram criar métodos de gestão, de escolha dessas empresas e de gestão do desempenho dessas empresas. Mas é uma relação que não é das melhores, é uma relação que certamente tem muito espaço para evoluir. E não é de se esperar que apenas o banco se mova nessa direção de melhorar esse relacionamento. É fundamental que as empresas do setor também se preparem melhor, se qualifiquem melhor, e abram um espaço de diálogo em novas bases com os bancos. Certamente longe de uma relação de enfrentamento e de desgaste, porque o desgaste já existe hoje e ele é grande. É o desgaste por busca de desempenho, é o desgaste por minimização de custo, é o desgaste por abordagens nem sempre convergentes. Então, como criar uma zona de cooperação dentro de uma relação hoje que não é das mais fluidas, né? Isso é um desafio que se coloca para ambos os lados, tanto para o contratante, né? Como citei, bancos e outras empresas, mas principalmente os bancos, que são, acho que, a parcela mais importante, e para as empresas que representam esse setor, que desenvolve essa atividade, que são os especialistas. É preciso pensar fora da caixa, é preciso criar canais novos de relacionamento, é preciso criar fóruns especiais de interação e é preciso experimentar coisas diferentes, abordagens novas, diferentes, construtivas, convergentes e que levem a um resultado melhor para todo mundo, para o devedor, para o credor e para a empresa prestadora de serviço, para a empresa especializada em recuperação de créditos atrasados. E certamente a tecnologia é um elemento fundamental para facilitar esse processo. Novas ferramentas, novas abordagens, novas maneiras de analisar, conhecer melhor essa base de clientes e de acessar e se relacionar com esse cliente. Por exemplo, com algumas possibilidades de autoatendimento, de autonegociação, usando ferramentas web, enfim, recursos à distância. Enfim,
há espaço e grande de melhoria. Cabe aos vários agentes desse setor, aos atores principais desse filme, darem esse passo, e esse passo importante na direção de um melhor entendimento. Não é impossível, mas também não é fácil. É preciso muito boa vontade e muita dedicação, e assim se atinge um novo patamar nesse segmento. É isso aí.